Tu conhece a varíola? Essa é uma doença que assolou a população mundial há um tempo atrás. E hoje, notícias surgem da varíola do macaco, que se dissemina tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas afinal de contas, o que é a varíola do macaco? Ela tem alguma coisa a ver com a varíola que foi teoricamente erradicada nos anos 80? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se tu gosta desse tema, se tu tá preocupado com isso, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal para o YouTube entender que o conteúdo é importante e vamos falar um pouquinho sobre essa varíola que está aparecendo nos noticiários diários do mundo afora. Vem comigo! Salve, salve galera! Vamos falar um pouquinho aqui sobre as notícias que estão rolando sobre a varíola do macaco e o que é esse vírus. Bom, muito antigamente teve um vírus que assolou o mundo e matou muitas pessoas, que é a varíola, a versão humana, que pegava e transmitia de humano para humano. A varíola foi uma doença que dizimou exércitos, que matou muitas populações, inclusive Napoleão se preocupava muito com isso porque ele perdia muitos soldados para a varíola e não para o inimigo com o qual ele lutava. A varíola é um vírus que ataca todo o sistema corporal, deixando várias marcas, várias bolinhas. Ela começa com febre, começa com desconforto, essa febre vai aumentando e ela faz várias erupções cutâneas. O paciente, a pessoa infectada, fica cheia de bolinhas. Essas bolinhas ficam cheias de um líquido, um pus, e com o passar do tempo elas criam uma crosta e fazem aquela característica toda marcada. O paciente fica com aquelas chagas da varíola para sempre. É muito difícil de remover, o paciente fica muito marcado. E muitas pessoas morriam de varíola, porque era uma doença que não tinha cura e muito agressiva. Aí, muitas pessoas começaram a perceber, principalmente lá nos anos de 1770, 1780, início do século XVIII, que quem ordenhava vaca, só fazendo um parênteses, tá pessoal, existia a varíola humana e a varíola bovina, que pegava nas vacas e nos bois. As pessoas que ordenhavam vacas, que tinham contato com o campo, elas acabavam pegando a varíola da vaca. E se percebeu que a varíola da vaca era uma varíola mais fraca do que a varíola humana. As pessoas pegavam e se curavam, sem ficar com chagas, sem ficar com marcas e sem morrer por causa da doença. Então foi aí que o médico observou esse perfil da varíola da vaca e da varíola humana e criou aqui uma das primeiras vacinas popularmente conhecidas, que foi a vacina da varíola. O que ele fazia? Ele pegava essas vacas e inoculava a varíola da vaca nos humanos. Como ela era uma varíola mais fraca, a pessoa se recuperava rápido, não morria e, percebam, ela ficava imune ao vírus da varíola humana, porque as nossas células entendiam que eram muito parecidos, tanto o vírus da varíola da vaca como o vírus da varíola humana. E isso nada mais é do que uma vacina, Nós colocarmos um vírus atenuado, fraco ou inclusive inativado para que o nosso corpo entenda aquele vírus e crie já um sistema de defesa que quando o vírus real chegar no nosso corpo, o nosso organismo já está preparado para combater ele e eliminar ele sem desenvolver a doença. Então este é o processo de vacina. A varíola matou muitas pessoas no mundo, mas ela foi considerada erradicada nos anos 80 pela Organização Mundial da Saúde. Porém, ainda na África existe a conhecida varíola do macaco, que é uma varíola que dá geralmente nos macacos e que tem um perfil muito parecido e sintomas muito parecidos com os humanos. Essa varíola, ela tem como característica não passar, teoricamente, e pelo que eu li sobre isso, não passar de humano para humano, geralmente de animais para humanos. E como que ela se dissipou? Ela se dissipou na Europa, já que ela já existia lá na África em algumas regiões endêmicas de varíola de macaco, mas não eram disseminadas na Europa e em outros países.
Os relatos dizem que foram levados animais roedores da África, né, para Europa e também alguma coisa de... teve algum evento na Europa onde as pessoas... na Europa não, na África, onde pessoas da Europa foram para lá e depois retornaram para a Europa. E o que aconteceu? Esses roedores que foram levados para lá, parece que estavam contaminados e aí contaminaram cachorros que acabaram contaminando pessoas. Então, pelo que eu entendi desse vírus, ele pega dos animais para as pessoas e não pega de pessoa para pessoa, como a varíola humana. A varíola humana tu poderia passar de pessoa para pessoa. Isso é algo bom. Por quê? Porque daí a população humana circula muito e nós conseguimos restringir a circulação desse vírus. Até então as autoridades não veem isso com grandes preocupações, mas estão olhando muito de perto porque a varíola é um vírus que bota medo em muitas pessoas. Mas por que eu estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre a varíola do macaco se ela está ainda controlada e ela não é tão dissipada? Porque nós temos que sempre estar atento às vacinas e à disseminação dos vírus. Nós passamos por isso há pouco tempo agora com o Covid-19 e nós vamos ver que os vírus eles têm uma capacidade muito grande de se modificar e de se alterar para que ele tenha a sobrevivência da espécie dele. Então é muito importante, e foi como foi erradicada a varíola do mundo, a vacinação. Napoleão, na época dele com as tropas, já fazia uma campanha para que os soldados se vacinassem. E desde aquela época já existia resistência a isso. Incrível, né? Se hoje existe resistência à vacina, naquela época também existia resistência à vacina da varíola. E muitas pessoas morriam por causa disso. Então existem vários movimentos anti-vacina, vários movimentos que não querem ou que se vacinar, ou que acham que seus filhos não precisam e que às vezes podem trazer à tona doenças que já estavam erradicadas. E às vezes a doença está erradicada num país, mas não está erradicada no outro. Então é importantíssimo seguir fazendo as vacinas nas crianças, fazendo as vacinas nos adultos, para que quando aconteça algo desse tipo, que venha um paciente, ou uma pessoa, ou um animal com um vírus semelhante àquele que nós já tivemos contato alguma vez, nós estejamos protegidos contra ele e não estamos à mercê de um vírus que muitas vezes nós nem conhecemos mais, né? Os médicos nem conseguem tratar, nem sabem mais os sintomas tão específicos dessa doença, até descobrir que é uma disseminação de um vírus já mais antigo. Claro que essa vacina, essa varíola do macaco, né, segundo os especialistas, ela é diferente da varíola humana, ela é diferente da varíola da vaca, né, e que os humanos vacinados não estariam ainda protegidos contra esse vírus. Mas muitas pessoas não são mais vacinadas contra a varíola porque ela já não é mais uma doença ativa, é uma doença erradicada no mundo, segundo a OMS, a varíola humana no caso, né? Então nós temos que estar atento a isso, ficar sempre atentos ao que está se vinculando a essas notícias, não dar alarde às notícias falsas, sempre pesquisar fontes seguras, artigos, jornais sérios, evitar notícias sensacionalistas que às vezes só botam medo na gente e não servem para nada além de causar alvoroço e querer likes ou curtidas em algum lugar. O importante é nós estarmos atentos, saber que existe uma nova variante, né, que não é tão nova, mas que está circulando em vários lugares da Europa e dos Estados Unidos e que pode vir até aqui, nós não sabemos, né, pela circulação de pessoas, e tem que estar atento a isso. E muito importante, sempre fazer as vacinas. Todas as vacinas que são necessárias, elas devem ser feitas para que nós conseguimos manter essas doenças erradicadas para sempre, né, gente? Se existe uma coisa que salvou... A gente estuda essas coisas epidemiológicas, né? E depois da água potável, o que mais salvou vidas no mundo foram as vacinas. Então, não tem muitas vezes como ser contra isso, né, gente? Não tem como ir contra as vacinas que salvaram tantas pessoas. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí, deixa teu comentário, me fala aí, tu se vacina, tu gosta das vacinas, tu acha que ela é válida ou não, ou tu tem medo de se vacinar? Deixa teu comentário aqui no vídeo, qualquer dúvida eu te respondo. Beleza? Sou o Dr. Thales, esse é meu canal.